A escrita pré-histórica do Brasil, Alfredo Brandão. Apresentação. Prezado leitor, dando continuidade ao resgate de valiosas obras esquecidas da literatura brasileira, trazemos até você este importante livro, que até agora era praticamente desconhecido da maioria dos leitores brasileiros. A escrita pré-histórica do Brasil encontra-se gravada ou traçada na superfície de rochedos em todo o país, e especialmente nos estados do norte. Encontra-se também nos restos de cerâmica da ilha de Marajó, na foz do Amazonas. Alfredo Brandão mostra, nesta preciosa obra, que primitivamente existia um intercâmbio de ideias entre a América e o velho continente. Intercâmbio ativo, intenso e direto. Ora, tal comunicação só pode ser explicada pela não existência da distância entre os dois continentes. Havia um contato contínuo, um modo de pensar e agir idêntico, uma similitude em todos os atos. Parecia que toda a família humana se comunicava com facilidade. Gabriela Martim, importante pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, explica que Brandão seguiu os passos de seu mestre, Ladislau Neto, e aborda os temas preferidos dos chamados protocientistas, ou seja, o mito da Atlântida e a escrita das civilizações perdidas representadas nos rochedos do Brasil. A sua obra é um grande avanço para a época, 1934, quando se junta ao grupo dos que acreditam que os caracteres do Brasil sejam uma escrita pré-histórica pertencente a uma civilização primitiva. E, portanto, separa os registros rupestres brasileiros da filiação púnica semítica, os considerando manifestação de uma língua primitiva universal, de uma escrita primitiva também universal, mãe de todas as escritas e de todos os alfabetos modernos. Essa escrita era resultado da longa evolução do grafismo para representar o pensamento, evoluindo em certas regiões, estacionando em outras até desaparecer, que foi o que teria acontecido aos nossos aborígenes. Temas importantes e polêmicos são abordados pelo autor, como as conjecturas e explicações mais ou menos aventurosas, tecidas sobre a origem e sobre os autores das inscrições pré-históricas do Brasil. Analogia entre os caracteres pré-históricos do Brasil e a escrita de diversos povos antigos. Explicação sobre a origem e as articulações dos alfabetos. Justifica ainda a tese de que os signos pré-históricos do Brasil são os restos de uma escrita antiquíssima e universal, mãe de todos os sistemas atualmente existentes. O interessante apêndice sobre a pré-história de Alagoas é apresentado no final do livro. Devemos ressaltar que Alfredo Brandão foi o autor de uma obra de grande sucesso, no início do século XX, intitulada Viçosa de Alagoas. De tão completa e original, a obra virou referência. O livro está disponível na internet, na página www.viçosadealagoas.com.br, página pg_livros.htm. Procuramos manter, na quase totalidade, a terminologia utilizada pelo autor, inseridos no contexto histórico e literário da época, 1934. Queridos leitores e leitoras, vocês estão de parabéns, pois adquiriram uma valiosa e rara obra que lhes propiciará uma visão mais profunda sobre a escrita pré-histórica do Brasil. Diamantino Fernandes Trindade. Pós-doutor em Educação pelo GEP-PUC-SP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade. Doutor em Educação pela PUC São Paulo. Mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo. Master Science in Education Science pela City University, Los Angeles. Professor de Epistemologia do Ensino e História da Ciência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Pesquisador do CHEP. Professor de Religiões Afro-Brasileiras do Centro Universitário Salesiano, Unisal.